ele veio para modernizar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não vejo problema na crise prisional, eu vejo um problema no sistema de segurança como um todo. É possível que ela tenha padrões de eficiência, padrões de eficácia. Bom dia, muito bem-vindos. Essa é uma parceria do Conselho Federal de Administração e do jornal O Dia para debater as propostas dos presidenciáveis, dos 5 presidenciáveis que estão melhor colocados nas pesquisas do Ibope até o momento. Esse é o primeiro painel, ele vai ser debatido, o debate será sobre segurança pública. Amanhã nós teremos um outro painel sobre combate à corrupção e na próxima semana serão os outros 2 painéis, geração de empregos e gestão. Aqui ao meu lado, para debater hoje sobre segurança pública, o administrador César Campos, coordenador do programa Delegacia Legal. Obrigada. E a professora da FRJ, Paula Poncioni, que também é membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada, Paula, pela participação. Bom, nesse primeiro bloco, vamos debater um pouco sobre a questão das armas, já que em 2017 o país registrou 64 mil mortes violentas, intencionais, ou seja, homicídios, latrocínios. 7 em cada 10 mortes foram provocadas por armas de fogo. E, como não poderia deixar de ser, os candidatos, nas suas propostas, falam sugestões a respeito do controle de armas. O Haddad, ele defende o aprimoramento da política de controle de armas e munição. O Bolsonaro, ele propõe a reformulação do Estatuto do Desarmamento para permitir que o cidadão possa portar armas. Inclusive, ele já defendeu que em áreas rurais os proprietários de terra possam ter fuzis. A Marina é contra o porte de armas e ela propõe fortalecer a política do controle de armas, criando um aprimoramento do sistema de controle, principalmente focado em dados. E o Ciro, ele diz que não vai facilitar o porte de armas no país e propõe a unificação do sistema de cadastro de armas. Lembrando que os internautas podem enviar perguntas durante os painéis, durante todo o transcorrer do programa. Baseado nisso, César, as soluções propostas pelos candidatos, elas ainda são viáveis? Elas são viáveis, essas propostas? Olha só, na visão de um administrador, né, diante desse problema, a gente tem que ver alguns aspectos. Por exemplo, a questão do controle, né? Nós temos falado, né, a mídia divulga isso a todo momento, os resultados que a gente tem na área de segurança, como você viu, a taxa de homicídios, o uso de armas de fogo. A gente fica claro, já de imediato, um diagnóstico assim superficial, que um problema sério de controle existe, seja de armas, seja de munições. Porque tem uma variável, né, nessa questão de armas, que se fala muito pouco, e nenhum dos candidatos levantou, que é a quantidade de armas que hoje existe nas empresas de segurança pública. E o desvio dessas armas, né? Existe uma de segurança privada, né? As empresas de segurança privada foi algo assim que teve um crescimento exponencial nas últimas décadas, e a gente não faz a menor ideia da quantidade de armas que existem, a quantidade de armas que circula, quantidade de munição comprada. Quer dizer, isso, na visão de administrador, é alguma coisa que tem que ser discutida também nesse tema de armas, né? Então, eu acho que alguns candidatos falam do controle, alguns falam só de controle de armas e outros falam no controle de armas e munição. Tem que ser controle de arma e munição. Não adianta pegar uma parte e deixar a outra, né? Até porque a gente vê também na noticiado, quase que diariamente, às vezes, apreensão de munição. Munição. Sabe que eu fiz uma matéria, a própria Polícia Federal, ela não possui controle de quantas munições foram desviadas do próprio órgão. Isso é um outro problema, que aí a gente esbarra com o problema do controle das próprias organizações policiais, as públicas, né? Que também tem um controle muito falho em relação à arma e munição. Até a lógica eu fui secretário de administração da Secretaria de Segurança durante 2 anos, e uma das dificuldades que eu tive é exatamente
em autorizar a aquisição de munição, porque eu não via nenhum controle que me indicasse, como gestor público, que eu tinha que comprar. Eu disse, mas espera aí, mas vocês não estão me mostrando qual é a relação de aquisição e consumo. Isso foi um embate assim, interessante que eu tive e que mostrou como era falho esse controle. Então, eu acho que, no caso de uma campanha presidencial, essa questão de controle de armas e munição é nacional. Não é um estado ou outro, não. É um problema nacional. E que, certamente, né, você falou em Polícia Federal, envolve, inclusive, fronteiras, né? Tanto quanto as secas como as não secas, né? Então, eu acho que acho que em todos os candidatos tem que ficar muito claro o nível de controle que se quer para armas e munição, e não ser uma coisa assim genérica. Ah, não, vamos controlar. Não, tem que especificar com mais clareza até onde vai esse nível de controle. Eu gostaria só de levantar alguns números que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produziu, que em 2017, 94,9% das armas apreendidas não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal. 13.782 armas legais foram perdidas, extraviadas ou roubadas, o que equivale a quase 12% das armas apreendidas pela polícia no mesmo ano. É como se um mês de trabalho das polícias tivesse perdido. Mais do que isso, eu acho que a gente... O primeiro número que você falou, qual foi? 94,9% das armas apreendidas no ano de 2017 94%. Exato, não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal, SINARM. Né? Isso aponta para um vazamento das fronteiras, então, que essas armas seriam estrangeiras? Aí eu não tenho como te colocar. Eu gostaria de... Não foram armas legais, não pelo menos já são... Sim. Não são armas... Aqui, não estão categorizadas como tal, né? O que eu acho importante também, quando a gente pensa em candidaturas e propostas com relação ao uso de armamento, é a gente levantar pesquisas que comprovam que o uso de arma privado não protege mais o cidadão, né? Eu acho que quando a gente pensa segurança pública, a gente precisa pensar que segurança pública tem a ver com interesse público e não privado, né? Então, é preciso, fundamentalmente, que a gente tome isso como uma prioridade, né? A gente precisa pensar segurança pública e armamento e arma privada não é necessariamente segurança para cada cidadão, né? Tem algo assim, eu observando do ponto de vista de gestão, né, de administração, é que a segurança pública gera muitos negócios. Né? É uma atividade econômica, né? Porque ela gera emprego, negócio. Então, o crescimento das empresas de segurança privada que nós tivemos nas últimas décadas é um mercado novo que surgiu, que envolve blindagem de veículos, sistemas de câmeras, sistemas de cercas elétricas, né? E a guarda patrimonial, né? De guardas na porta das casas, condomínios. Aí você vê condomínios privados, casas, lojas, shoppings. Todo esse serviço é um mercado que cada vez está crescendo cada vez mais. Então, isso que a Paula falou aqui é interessante. Não existe segurança só privada. Não, a segurança é pública. Não adianta você se proteger, se blindar, porque se não tiver segurança pública, não vai adiantar. E as armas passam por isso, né? Essa questão dos desvios das armas da segurança pública, eu vejo que a maioria das mortes provocadas são mortes provocadas ou por pistolas ou revólveres, que são armas de cano curto, muitas vezes desviadas. As estatísticas mostram isso. As estatísticas mostram isso, né? E seria uma forma do governo, então, ele querer terceirizar, ele querer passar essa responsabilidade para o cidadão, em vez dele proteger o cidadão, garantir a segurança dele, ele fala, olha, agora você vai ficar armado e agora você que vai se defender? Não, eu não acredito nessa intenção. Não, isso para mim seria
muito além de qualquer gestor público, por pior que ele seja, né? Porque é um caminho sem volta, você armar a população. É um caminho sem volta. Depois, você não sabe, você não controla ou depois. Você controla, vou armar, mas depois você não controla depois. Eu acho interessante você lembrar também que... É uma decisão, digamos, muito séria, muito grave, envolve aspectos culturais também, de papel da arma em determinadas sociedades. A sociedade americana é toda armada, mas é uma história, uma cultura. E aqui um governante decidir que todo mundo vai ficar armado, eu acho uma decisão assim meio complicada, preocupante, porque não controla o futuro. A gente tem que sair da não decisão, né? Eu acho que a gente tem que pensar que os governos têm responsabilidade, né? Não se pode continuar não decidindo sobre segurança pública, né? Sem dúvida alguma, o governo federal tem um papel, né? A gente tem um problema que é a questão do pacto federativo, né? Dos estados e governo federal, mas é preciso que se decida, né, sobre isso. E não é possível, e é uma leviandade enorme, uma irresponsabilidade, se pensar ou se propor que cidadãos se armem em detrimento... Sem critério. Em detrimento de uma coordenação, de um gerenciamento, ou melhor, de uma responsabilidade dos governantes, né? Tem uma questão que eu ouço falar, vi nos programas, né? Como se no Brasil a gente estivesse vivendo um período que não é permitido comprar arma. É permitido comprar arma. Desde 2003, né? Já é a garantia da posse de armas. Você tem normas, você tem critérios, você tem exigências que são razoáveis, mas não é proibido ter arma. Tem que ter critérios. Agora, e aí, nessa questão de armas, eu vi que uma coisa que me preocupa é que em alguns programas aparece flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Se isso não ficar claro, o que exatamente é uma flexibilização do Estatuto do Desarmamento, eu fico muito inseguro com relação a isso, né? Então é bom que os candidatos que colocaram isso, que se explicitem, né? O que é flexibilização. E além disso, tem um outro aspecto, que o desarmamento é uma lei. Qualquer flexibilização tem que ser negociada com o legislativo. Não é uma decisão de um presidente que vai flexibilizar. É uma lei. Então, uma lei que teve inclusive uma consulta popular depois que foi estabelecida. Então, é uma lei que eu acho que tem até um peso maior, né? Então, eu acho que essa questão aí de que, olha, dizer que vai botar arma na mão da população, olha, já tem. Já tem essa autorização para ter. Se está querendo botar mais, tem que explicar por quê, né? Um outro ponto que me chama a atenção em relação, eu acho que é o Alckmin e o Bolsonaro, eles citam sobre flexibilização nas áreas rurais. Já existe, o Estatuto já prevê, né, que maiores de 25 anos e que provem a necessidade de ter armas nas áreas rurais, eles possam ter. Já está no Estatuto. Exato. Só que eles falam que querem flexibilizar ainda mais, dando inclusive o porte. Só que eles não explicam, por exemplo, como que eles iriam fazer esse controle da área rural para a cidade. Né? Esse controle, porque o porte é você possuir a arma e poder o porte andar. É uma decisão bem mais complicada, né? Porque o porte é liberar o uso da arma de todos os seus aspectos. Aí tem que ser muito criterioso. Mas, de qualquer maneira, não é uma decisão de um presidente, né? É uma decisão que envolve a consulta ao legislativo, porque é a alteração de uma lei. Né? Então, tem que ficar claro qual é a intenção, o que vai ser, tem que virar uma lei, que vai ser a modificação de uma lei. Então, nos programas, né, os candidatos devem falar que eles têm a intenção de negociar uma flexibilização, que, como vai consultar o legislativo, eu entendo que vai ter uma consulta a outros setores da sociedade
que tem interesse nisso, porque está mudando uma lei que foi aprovada e teve até uma consulta popular. E também depende da base do Congresso, né? Que o vai candidato depender, vai ter vai uma série de depender questões. uma série de questões aí. Não é uma decisão presidencial. E aí é importante para o eleitor entender isso, né? Quer dizer, uma coisa é a intenção do candidato, outra coisa é o que ele pode decidir. Né? Claro. No caso, ele não pode decidir. Ele pode mostrar a sua disposição de negociar com o legislativo uma flexibilização, a mudança de uma lei. E o que ele pode decidir no jogo democrático. No jogo né? democrático, Sempre por no isso que jogo tem que democrático, lembrar o né? legislativo aí, que é o que caracteriza a democracia, a eleição, etc. Essa questão da falta de controle de armas, eu acho que também ficou um pouco clara na questão da morte da vereadora Marielle Franco, em que as munições foram desviadas de um lote da própria Polícia Federal, encaminhadas para treinamento, né? E depois foram, participou de, eu acho que de uma chacina em São Paulo, outra chacina aqui no Rio, e acabou sendo envolvida na morte da vereadora. O Ciro e a Marina, eles propõem esse controle da munição. O Ciro, ele propõe também a unificação do sistema do cadastro de armas. É viável isso? Como que esse cadastro, essa unificação, ela seria resultante no controle dessas munições? Pelo que eu conheço da lei do desarmamento, o cadastro já existe. Ele Sim. pode não estar funcionando. Eles querem unificar o Mas cadastro. exige, a Polícia Federal é que autoriza a compra de armas, tem que passar pela Polícia Federal. Eu posso comprar a arma numa loja que a lei permite, mas eu tenho que me submeter às regras. E a Polícia Federal tem um passo que a Polícia Federal diz o seguinte: você tem que justificar por que você quer comprar a arma. Né? Então, porque tem que ser tudo registrado na Polícia Federal. E ela então, fiscaliza, né? Eu deveria fiscalizar. Ela, exatamente. Por isso que na questão das armas, é importante ficar claro a grande necessidade de melhoria e do controle de armas e munição. O que a gente ouve falar parece que vai ser uma grande novidade. Não existe um sistema de controle. Ele não funciona. Né? Isso não funciona nos estados, isso não funciona no governo federal, e isso está uma coisa muito, muito solta, muito aberta. Então eu acho positivo que os candidatos apresentaram essa questão. Querem fazer um controle de armas, isso é muito positivo. Agora como, né? Agora, preciso, o como pode ser o como melhorando o que existe, ou pode ser até fazendo um novo. Mas que tem que ter. E munição junto com arma. Nada desse negócio de controle de arma só, porque isso não funciona. E outro que eles mostram também como se fosse uma novidade, mas que, enfim, é sempre debatido, é o controle das fronteiras. E que nós temos, já temos o CISFRON, que já gastou milhões e só protege 6% da fronteira. Até agora eles só conseguiram mapear 6%. O Exército, nos 10 primeiros meses do ano passado, só conseguiu apreender 6 armas nas fronteiras. Isso na fronteira com a América Latina, né? Porque nós temos a fronteira, os portos. 6 armas? Só 6 armas. 6 armas. E 15 quilos de droga, se eu não me engano. Nas fronteiras brasileiras todas? Nos 10 primeiros meses de 2017. Assustador. Assustador. E os candidatos, como não poderia deixar de ser, eles falam que nós temos que ter um controle maior das fronteiras. Um deles propõe uma novidade, né, que seria a Polícia de Fronteiras, Ciro Gomes. A senhora é especialista na questão de gestão de polícias, de treino. Acho que mais uma polícia seria necessária só para cuidar das fronteiras, uma polícia de fronteiras? Olha, a gente, em tese, já tem a Polícia Federal, né, e as Forças Armadas, e eu concordo com, enfim, que é absolutamente necessário que a gente reveja, né, a questão da governança, né, com relação às fronteiras, né, mas como criar mais uma polícia, né? Para que criar mais uma polícia? Como é que a gente pode pensar em capacitar e aperfeiçoar o serviço policial junto às fronteiras? Eu acho que é uma perspectiva que, para mim, talvez fosse mais viável, né?
porque o tempo todo eu acho que a gente tem que pensar nesse como. A gente vive uma crise financeira fiscal enorme nesse país atualmente. Então, o que é criar hoje uma polícia, né? Ok, as fronteiras, sem dúvida alguma, precisam desse policiamento, né? Mas eu acho que seria interessante a gente pensar como a gente pode capacitar a polícia que a gente tem hoje, né? E aí eu volto a falar, a gente tem a Polícia Federal, que hoje é uma polícia extremamente profissionalizada, né? Para atuar junto às fronteiras, né? E as Forças Armadas, sem dúvida, né? Aqui eu faço parte aqui do Conselho Regional de uma comissão de gestão pública. E nós aqui, administradores, o que a gente percebe na área da gestão pública é que existem os órgãos e falta a ação. Né? Então, quando eu vejo propostas de fronteira, bom, em segurança pública, controle de fronteira, eu ouço pelo menos há uns 30 anos que existe problema nessa área. E existem os órgãos responsáveis, como ela falou, Polícia Federal, as Forças Armadas. E o que falta? O que falta é a ação. A ação, lógico, exige planejamento, exige diagnóstico, exige recursos. Então, sob o ponto de vista de administração, né, o que a gente vê, claro, sim, que está faltando é planejamento, está faltando vontade política, está faltando utilizar os recursos disponíveis que o Estado coloca para essa função. Então, uma das justificativas que eu vi num dos programas, né, é de que a Polícia Federal não teria estrutura para fazer. Bom, se a Polícia Federal não tem estrutura para fazer isso, e por que uma nova polícia teria? Exato. Então, vamos pegar a Polícia Federal e repensar a Polícia Federal e usar os recursos que tem. Então, essa postura de que, olha, não está dando certo, cria-se uma coisa nova, não acredito que seja a mais indicada no momento de grandes dificuldades financeiras do país. Né? Numa crise difícil, uma crise fiscal difícil, quer dizer, com dívidas públicas enormes, se pensar em criar mais um órgão. E, além disso, qual é a experiência que a gente tem? Nós já temos polícia talvez até demais. O que a gente está precisando é que essas polícias cumpram efetivamente o seu papel, que atendam o anseio da população de se sentir assistida por esse serviço. Então, criar mais uma polícia, eu não vejo como solução. Talvez seja mais um problema que esteja sendo criado. Então, né? a questão é abrir mais concursos. O melhor seria reestruturar a Polícia Federal. A articulação é outro problema sério na gestão pública brasileira, a articulação entre os órgãos, a integração entre os diversos órgãos. E se não aconteceu agora, merece um diagnóstico para saber por que não aconteceu. Porque senão nós vamos criar uma coisa nova em cima de uma coisa falha. Nós vamos aumentar e ampliar o erro. É mais ou menos aquela situação, né, de você não saber fazer as coisas. E aí você usa um computador, você só vai fazer mais coisas erradas, né? Porque ele vai te dar mais velocidade, vai potencializar. Então, acho que essa criação de uma polícia, de mais uma polícia, aumenta a máquina pública, não diagnostica corretamente por que os outros órgãos não funcionaram, o que errou na articulação com as Forças Armadas. Então, acho que seria esse passo mais interessante. Eu queria reforçar isso, né, com relação a um estudo diagnóstico, né? E, fundamentalmente, a gente precisa pensar política pública. Política pública não se pensa sem monitoramento e avaliação, né? Vontade política, há que se ter vontade política, há que se ter participação social, sem dúvida alguma, né? A gente está no Estado Democrático de Direito, mas a gente precisa pensar fundamentalmente o que deu certo e o que não deu, né? Quer dizer, hoje a gente tem um problema sério com relação aos vários tráficos, né? De pessoas, de drogas, de armas. Mas eu volto a colocar, né? A gente vive uma crise financeira fiscal. Eu acho que políticas incrementais não bastam, mas a gente tem que pensar como a gente pode aperfeiçoar o que a gente já tem em face do que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de crise, né? Então,
é importante, principalmente, que a gente, o que eu quero voltar e reforçar, pense em estudos. Segurança pública não se faz com achismo, né? Não se faz com experiências de acerto e erro ad infinitum, que é o mais do mesmo que a gente tem vivido nos últimos 30, 40 anos. O Rio de Janeiro é um cenário de experiências diversas. Né? Então, sobretudo, a gente precisa se pautar em pesquisa, né? Pesquisas, né? Que possam dar a gente pistas dos caminhos que a gente pode trilhar. E aí, você como pesquisadora de segurança, falar isso para a gente que é administrador é sensacional, porque você não pode tomar nenhuma ação, nenhum passo, se você não souber quem você é. Qual é a situação que você está vivendo, qual é o quadro, que contexto, né? O que tem, qual é o diagnóstico. Então, quando a gente vê uma especialista na área de segurança estar preocupada com as mesmas coisas que a técnica nos orienta, de que, olha só, como é que eu vou criar uma coisa nova se eu não sei nem por quê que a situação atual não está atendendo. Então, se a gente não sabe o que nós somos, nós não vamos chegar nunca ao que nós seremos. Né? Então, é muito interessante essa a parceria. Um dado do Fórum de Segurança Pública é que o Brasil tem uma taxa de 30 mortes por 100 mil habitantes. E o Alckmin propõe, só que ele não diz como, reduzir essa taxa de 20 por 100 mil. Essa taxa, pelo que eu vi aqui, somente São Paulo, Santa Catarina e Roraima tinham taxa inferior a esse patamar em 2016. Acha que alcançar uma meta dessa dependeria de uma coordenação mais eficiente entre os estados e o governo, das várias esferas do governo? Bom, e gestão dos estados também? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu acho, olha só, eu tive uma experiência interessante, né, com coordenação do programa Delegacia Legal, que foi um programa aqui de modernização da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu vivi, que me angustiava muito como gestor, né, de um projeto daquela dimensão, é a total desintegração entre os órgãos de segurança, entre o sistema criminal de um modo geral, que vai desde as polícias até o sistema penitenciário, passando pela justiça. Isso me assustou muito, porque isso dificulta muito o trabalho de qualquer gestor, de qualquer projeto, ou qualquer pessoa numa função assim como dirigente, né? E aí, você imagina, se isso eu encontrei no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, você imagina isso a nível Brasil. Deve ser muito pior. O Rio de Janeiro é a segunda economia do país, né? O Rio de Janeiro é considerado centro de referência na área de universidade, na área acadêmica, órgãos de pesquisa, etc. Então não é um estado igual a outros, como você tem na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, que tem mais carências, menos recursos. Você imagina o grau de desintegração. O nível que a gente viu de rebeliões que teve no sistema penitenciário no início desse ano, foi assim algo que as pessoas ficaram escandalizadas com o grau de desarticulação dos órgãos de segurança daqueles locais, né? Que foi no Amazonas, no Nordeste, Rio Grande do Norte. Então a polícia não conseguia falar com o Ministério Público, a Justiça não falava com a... Olha, uma confusão. E essa confusão eu acho que é nacional, e acho que é por isso que a gente está na situação que a gente está. Essa falta de entrosamento, essa falta de integração mesmo dos órgãos. Aí quando você fala de redução de taxa de homicídio, olha, sem integração, sem esse passo, sem esses diagnósticos, eu não sei nem do que a gente está falando, né? Eu acho que a gente tem que ser claro, olha, para redução de homicídios, que é um indicador importantíssimo na segurança, a gente precisa ter diagnósticos, as pesquisas que a Paula falou, os estudos que precisam, as ações de integração, o nível de governança na área da segurança pública em nível nacional. Essas é que são as discussões que eu estou esperando aí. A gente sequer tem dados, né, que a gente possa confiar, né? A gente tem dados aqui, os dados não são os mesmos. Os dados não dão os dados, exato. Às vezes. Então, na verdade, a gente precisa olhar para dentro, né? Como os estados estão se articulando
Exatamente. ou nesse sistema que a gente tem que colocar entre aspas de justiça criminal, e como o governo federal pode coordenar a segurança pública, né? Falar um pouco a respeito do SUSP e de ações de integração na área de inteligência. César, em 2000, assim que o Temer assumiu, ele teve, um dos desafios dele foi a segurança pública. Ele assume no contexto em que as duas principais facções, o PCC e o Comando Vermelho, eles romperam uma trégua, houve várias rebeliões, Nordeste, Mato Grosso, chacinas no sistema penitenciário, e esse crime organizado, ele tomou um controle nacional. Também demandou dos setores de segurança pública algumas medidas de controle nacional. Então, o Temer instituiu a criação do Ministério de Segurança Pública, em fevereiro de 2018, por medida provisória, e também o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Em relação a isso, todos os candidatos falam que querem rever o SUSP e botar em prática o que eles chamam de algo meramente ilustrativo, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha só, pelo que eu... primeiro, é uma observação importante, que é o seguinte. Há muitos anos vem tendo uma reivindicação nessa área de segurança, que era a criação de um Ministério de Segurança Pública. E isso foi conseguido, né? Agora, em 2018, essa medida provisória acabou virando lei, hoje é uma lei, então nós temos um Ministério de Segurança Pública. Alguns dos programas dos candidatos falam coisas, algumas ações, que são as ações típicas que o Ministério de Segurança Pública deve desenvolver, faz parte da lei que criou o Ministério de Segurança Pública. Uma delas é a integração entre os órgãos da estrutura do Ministério de Segurança Pública, como as polícias, a Polícia Federal, o DEPEN, Departamento Penitenciário, então a estrutura. Então, a questão da integração, que hoje nós vimos nos programas dos candidatos, é interessante aparecer em todos os programas, porque agora é um ministério específico que tem que fazer isso. Não é mais a necessidade de uma articulação de órgãos diferentes. Não, é uma atribuição específica de um ministério. Integrar os órgãos de segurança que existem. E fazer a integração nos outros níveis federativos, tanto estadual quanto municipal, a articulação entre as polícias. Então, isso é um dado importante para o eleitor ter assim como orientação, né, de que um problema sério de gestão na área da segurança tem agora um recurso que antes não tinha, um ministério específico. Então, isso exige do executivo, né, não só de quem vai ser ministro, mas do presidente, uma ação clara, né, com objetivos, com métodos, a partir de diagnósticos, porque agora nós temos uma ferramenta que antes não existia e que me parece que é muito importante. E aí entra nessa questão, a questão do sistema único. Eu entendo que um sistema único, como foi criado por lei, só pode ser de diretrizes. Ele tem que ser detalhado na medida em que os objetivos forem sendo estabelecidos. Nós falamos no outro bloco aqui sobre a questão das armas, a necessidade de controle de armas, de munição. Então, num sistema único de segurança pública, isso é um item importantíssimo. Tem que ter alguma parte que vai articular com os estados e as polícias estaduais como que isso vai ser feito. Eu espero que a preocupação que os candidatos a presidente estão tendo com o Sistema Único de Segurança seja exatamente no que o Sistema Único de Segurança precisa, de definição detalhada, mais específicas do que fazer. Porque ele diz lá o geral, quer dizer, qual é a intenção. E agora nós temos o desafio com os novos presidentes, que é o seguinte, como fazer isso que o Ministério da Segurança Pública terá que executar. A Marina Silva, ela propõe uma criação de um banco de dados de investigação e que seria compartilhado por todas as polícias, tanto a federal quanto a civil.
Um outro candidato, ele propõe o ciclo completo de polícia, que seria uma maior integração. Eu queria que a senhora explicasse um pouco aos internautas o que é um ciclo completo de polícia e como que isso iria beneficiar a segurança. Olha, ciclo completo de polícia com o que a gente tem hoje na Constituição Federal é impossível, né? Por quê? Porque ciclo completo tem a ver com, vou falar um pouco do modelo canadense, por exemplo. Tem a ver com um patrulheiro que pode se tornar um investigador, que pode se tornar um chefe de polícia, né? Hoje no Brasil a gente tem o que eu digo que são 4 carreiras quase distintas, né? A gente tem as praças, os oficiais na Polícia Militar e a gente tem os agentes e as autoridades policiais, que são os delegados de polícia, que pouco dialogam entre si, 2 e 2 carreiras, e pouco dialogam entre si ambas as organizações, né? E constitucionalmente elas foram criadas, uma para investigar e a outra para prevenir. Então a gente falar em ciclo completo como está colocado hoje na Constituição, no artigo 144, a gente não vai conseguir falar ou transformar a polícia num ciclo completo. E aí entra a maravilha da democracia, que é o seguinte: isso só é possível numa grande negociação com a sociedade e com o legislativo, porque é uma mudança constitucional que vira de perna para o ar a área de segurança, não é isso? E aí o que se pode, na verdade, vamos chamar assim, de remediar, se é que é possível remediar, né? E não é mais possível remediar nada na área de segurança, mas é a questão do Pacto Nacional, né? Quer dizer, o SUSP, ele é frágil exatamente no como. Isso. Como vai se repassar, como vai se pensar orçamento, como vai se repassar do governo federal para o estadual, do estadual para o municipal. Enfim, nada disso está claro, né? E eu acho que na segurança pública não dá para continuar com águas turvas, né? E sem a gente definir mais explicitamente o que se quer e como vai se fazer, né? Todos passam também pelo critério da tecnologia. E isso também recai em orçamento, recursos, de onde vão tirar essa tecnologia. Eu lembro que no período das Olimpíadas e na Copa, eles fizeram uma central na ABIN, reunindo todos os órgãos de inteligência internacionais e nacional. E para minha surpresa, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Quer dizer, não existia uma coordenação, né, de juntar todas as inteligências, todos os órgãos, para monitorar um evento, enfim. Em cooperação. Com uma cooperação, eles anunciaram como uma grande novidade. Deixa eu ver, a Marina, ela propõe um conselho permanente, que integraria os órgãos de inteligência estadual, os órgãos de inteligência estaduais e federais, com foco no crime organizado. Que seria ótimo. Né? Isso seria seria uma dessas propostas de integração? Olha só, eu não consigo imaginar integração sem isso, né? Qualquer coisa que a gente fale, aliás, qualquer passo que seja dado na direção da integração na área de segurança pública é lucro, entendeu? Porque é tão desagregado, as pessoas não imaginam isso. As polícias não se falam, não se conversam, e às vezes as experiências que eu acompanhei, tanto no Rio quanto em São Paulo, de que quando há, assim, um mínimo de comunicação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o ganho é exponencial. Né? Não é uma coisa linear. A comunicação entre as duas organizações policiais que atuam nos estados, quando elas têm um mínimo de comunicação, é um ganho exponencial que os resultados são assim imediatos. Do mesmo jeito que é a questão de treinamento dos policiais. Quando você começa a treinar os policiais de uma forma mais intensiva, o resultado é exponencial, muda a relação com a sociedade, ele fica mais seguro da sua atuação, tem menos danos na ação policial, tem maior receptividade na sociedade. Então, isso tudo acontece quando tem integração, seja interna das... A desintegração é tão grande que até dentro das próprias organizações policiais tem setores que nem se falam. Um dos setores que não falam com os outros é a inteligência.
Sim, eles alegam que são dados secretos, que não podem compartilhar. Exatamente. Se torna a inteligência um instrumento de poder. De segredo, né? O segredo É um instrumento de poder, quando na realidade não. É o que é para ser democratizado. Lógico que tem que ter critérios, regras, níveis de acesso, tem uma série de protocolos que podem ser desenvolvidos. Mas, sob o ponto de vista assim, de administração, eu como gestor, quando eu olho assim, eu digo, olha, mas isso é para ser democratizado, isso é conhecimento, inteligência que estão falando é conhecimento. Se a Polícia Civil é dedicada à investigação, ela precisa de conhecimento. Se a Polícia Militar tem que fazer o preventivo, ela precisa de conhecimento que vai ser produzido pela outra instituição. Então a integração é quase que eu diria que assim, que é uma sobrevivência do sistema. E agora com o Ministério de Segurança Pública, isso agora é inevitável, porque se o Ministério de Segurança Pública não fizer isso, ele faz o quê? Porque essa é a função principal de um ministério, articular, planejar para chegar a cumprir a sua função. Então, eu acho que nos programas, se falou muito em inteligência, porque esse negócio de inteligência é interessante. As pessoas falam que sempre tudo que dá errado é porque faltou inteligência. Eu concordo. Agora, ao mesmo tempo, ninguém resolve. Uma das razões é essa, que a inteligência vira um instrumento, ferramenta de poder, né? Então, essa falta de integração, acho que no campo estadual a gente pode citar um pouco do ISPGEL, que é uma ferramenta do ISP, Instituto de Segurança Pública, genial, foi desenvolvido em parceria com o Instituto Igarapé. E ocorre o seguinte, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, eles têm acesso a esse sistema. Só que a Polícia Militar, ela não pode ver, por exemplo, foi roubada uma bicicleta na rua Presidente Vargas. Só que ela pode ver que foi feito um crime de roubo ali, mas ela não sabe quem roubou, os dados, que a Polícia Civil tem acesso. Lógico, quem roubou, o perfil da pessoa, se foi uma bicicleta, se foi uma moto. Enfim, eles não têm especificamente esse dado, que é um dado de inteligência que poderia ajudar na prevenção do crime. Isso é não ter o ciclo completo. Mas nós temos as ferramentas. É não ter a articulação que o César estava colocando, né? A gente não articula as 4 carreiras. Numa delegacia de polícia, isso mesmo. Você tem, possivelmente você tem um delegado que tem a sua própria equipe, né? A sua equipe faz segredo para outras. Isso acontece nos batalhões também. E imagina, quem investiga, quem está prevenindo, não tem informação de quem investiga. E quem investiga não tem a rua. Então, na verdade, a gente tem um sistema esquizofrênico. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui de administração. Isso é um problema de gestão, isso não tem nada de técnico. É um problema de gestão. A integração é uma prática, é uma metodologia de você conseguir objetivo. Então, não, porque tem um problema, não tem nenhum impedimento legal, não tem nenhum impedimento técnico, nem tecnológico. A única coisa que tem é o seguinte, é uma prática de gestão, de você querer chegar a um determinado objetivo. Pelo menos a integração. A integração, lógico. Algo que me chama a atenção também são as investigações do Ministério Público sobre policiais corruptos. Eles não informam as corregedorias que estão investigando os policiais. Eles só chamam a corregedoria de polícia na hora de desencadear a operação. A gente não tem um sistema de justiça criminal. Sob o ponto de vista de integração, sistêmico, de funcionando. A gente não exatamente. tem. Com certeza, ele é desintegrado, ele é desarticulado, chamado de sistema, mas cada um anda com as suas próprias pernas. E numa direção própria. Exato. O Alckmin, ele propõe, professora, a criação de uma Guarda Nacional, que funcionaria como uma Polícia Militar Federal. Seria só mais uma polícia? O que é Polícia Militar Federal? O que a gente pode entender por isso? Já tem a Força Nacional, que reúne, né, os policiais, os bombeiros de vários órgãos. Com problemas, inclusive. Com problemas, Com problemas, a gente já tem uma Força Nacional com problemas. Não tem o menor sentido uma guarda... Polícia Militar Federal. É a mesma coisa de fronteira. Isso não tem o menor sentido e eu repito, a gente está num momento difícil, crise financeira fiscal, a gente já tem polícias, né, que podem ser capacitadas e aperfeiçoadas.
E, fundamentalmente, a gente precisa de um Plano Nacional de Segurança Pública e de uma articulação e coordenação dessas diretrizes que possivelmente sairão desse plano. Além do fato de que quando você cria essa Força Nacional, que a gente está com a experiência aqui no Rio de Janeiro, né, nós estamos observando o esforço das Forças Armadas nessa intervenção de entender o que é o Rio de Janeiro. Já passaram 6 meses e eles agora estão começando a entender alguma coisa do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Força Nacional faz a mesma coisa. Ela pega um policial de vários lugares e põe em outros lugares que eles não conhecem e eles vão ter que trabalhar lá num ambiente que eles não sabem como é que funciona. Então, o importante é fortalecer, é melhorar, é otimizar as instituições que tem nos estados. Pô. Entendeu? O governo federal tem que apoiar melhor as polícias militares, a polícia civil e cobrar determinados resultados, né, em relação às suas obrigações. Não dá para dizer o seguinte, vou dar carro, veículo, colete para as polícias e não ter uma contrapartida de resultados. Ah, sim. Você primeiro iniciou perguntando sobre a tecnologia, né? Tecnologia a gente pode pensar em N coisas, inteligência, idem. E aí, com relação à formação e treinamento, que é alguma coisa que eu venho estudando há pelo menos 20 e tantos anos, né? Pelo menos as polícias do Rio de Janeiro, o investimento é quase zero. Se a gente teve uma agenda que foi inaugurada no primeiro governo Lula e que foi coordenada pela Senasp com relação à educação policial, a gente não tem isso hoje na agenda, né? Não é uma agenda, não é prioridade, né, na segurança pública. E como é que a gente vai pensar serviço de segurança pública sem pensar recursos humanos? A formação. Né? E não é só formação, é recrutamento, seleção, Isso. Sistema de carreira. Porque quando a gente pensa corrupção, não dá para pensar corrupção só na saída. Quem é que a gente está recrutando? Quem é que como é que está sendo a seleção? Enfim, e como é que a formação profissional está se dando, né? E, de novo, há avaliação sobre isso? Não há. Né? O Ciro Gomes, ele propõe a criação de um Sistema Nacional de Inteligência Criminal, que inclua COAF, Receita Federal e Polícia Federal, unificação do sistema de cadastro de armas, que nós já debatemos a respeito, e institucionalização da Força Nacional. E aí ele fala no item que a senhora citou agora, valorização profissional e a criação de uma Escola Nacional de Segurança Pública, priorizando a formação dos policiais. Essa Escola Nacional de Segurança Pública seria, o que o nome diz mesmo, iria pegar todos os policiais e fazer uma formação única no país todo? Porque, por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro possui uma carga horária, que a senhora mencionou, diferenciada da de São Paulo. Eles aumentaram a questão dos direitos humanos, a hora-aula de direitos humanos, diminuíram outras, mas que São Paulo tem uma grade horária totalmente diferente na formação do policial. Essa padronização nacional seria importante? É importante enquanto diretrizes, né? E é o que dá para fazer, né? São diretrizes que possivelmente precisarão ser negociadas. Eu acho que a maneira como vai se negociar isso é que também está em jogo, é importante a gente pensar, não pode ser o toma lá da cá. E a Escola Nacional, em princípio, busca capacitar e valorizar esses policiais, né? A proposta, até onde eu tive conhecimento, inclusive tem um foco bastante privilegiado com relação à inteligência, à investigação, né? É super válido em termos de diretrizes, né? E é necessário. E tem um dado interessante aqui, falando como um administrador, é o seguinte: quando você não tem uma seleção bem feita, uma formação bem feita, um plano de treinamento, de reciclagem bem feito, você afeta o que é mais grave em qualquer organização, seja pública ou privada, o comprometimento daquele agente com o seu trabalho. Então, quando a seleção é bem estruturada, o treinamento, a formação e o treinamento é bem estruturado, você tem como retorno o comprometimento, que é um problema gravíssimo
hoje na área de segurança pública. Exato, essa identificação do policial em Exatamente. combater o crime, profissão. Com a profissão. Com a profissão. Com a profissão. Essa foi uma crítica à Polícia Militar do Estado do Rio, quando criou os oficiais, entravam pelo vestibular da UERJ, depois passou a ser um outro vestibular, eles entravam com 18, 19 anos. Agora, eles entram tendo que ser formados em Direito. Então, eles já entram com 23, 25 anos, e a crítica de alguns oficiais é importante ter o direito, é importante ter essa formação, mas eles perdem um pouco do comprometimento, da paixão pela profissão, do sentimento de pertencimento àquela corporação. Mas tem várias vários interpretações. aspectos Olha a especialista falando. Primeiro, a gente tem que pensar que o oficial, ele tem uma formação profissional de 3 anos. Isso dá uma certa imersão, né, que a praça não tem, que o delegado de polícia não tem e que o agente também não tem. A gente esquece de falar do inspetor penitenciário, que também não tem. Né? Outra coisa que também é necessário colocar, que é alguma coisa que eu venho pensando há algum tempo e a literatura especializada coloca, necessariamente o ingresso de um indivíduo que tem uma graduação não faz dele um bom policial. Né? Exato. Direito também não é fundamental para o que eles chamam de fazer polícia. Né? Que tem enormes variações e dimensões. Né? Então, a gente discutir formação profissional, eu acho que fundamentalmente a gente tem que pensar em educação continuada. Perfeito. Né? Não dá para você ter um treinamento de 6 meses, 7 meses e sair um policial. Ou, sei lá, já houve inclusive delegados de polícia no Rio de Janeiro que tiveram uma formação de 3 meses ou 4 meses, que eles são chamados pipocas ou miojo. É mesmo. De tão rápido que de tão rápido que foi, né? Então, na época que eu estava fazendo meu trabalho de campo, houve formação profissional e mais, eu acho que o mais difícil da gente pensar é que as seleções, elas foram feitas por amostragem, né? Então, para a pesquisa social, que é alguma coisa que investiga quem é esse indivíduo, quais são as relações dele na localidade, era feito por amostragem. Né? Então, e aí o comprometimento com a profissão fica todo prejudicado. Pois é. Né? De acordo com o DEPEN, 40% dos presos atualmente são presos provisórios. Todos os candidatos apresentam políticas para a renovação do sistema carcerário. Eu vou ler algumas, ok? O Haddad, ele fala que na proposta dele, que enfrentará o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia. O Bolsonaro, ele é favorável à redução da maioridade penal. Ele defende que a tipificação do terrorismo também, e para invasões do MST em propriedades privadas, né? A Marina, ela traz propostas para o sistema prisional, como a criação de uma política nacional de medidas e penas alternativas, justamente para diminuir esse encarceramento, e fala em priorizar programas com egressos do sistema prisional. O Ciro, ele sinaliza a favor do encarceramento de lideranças em presídios federais, de lideranças de facções criminosas em presídios federais. O Alckmin, ele já pede uma punição mais rígida em relação à lei de execução penal, que dificultaria o abrandamento da pena para envolvidos em crimes violentos. Entre essas propostas, quais delas poderiam realmente diminuir o encarceramento em massa e provocar uma ressocialização dos presos? Olha só, eu lidei com esse assunto por conta do programa Delegacia Legal, que foi um dos primeiros estados no Brasil a retirar presos de delegacias, acabar com as carceragens. Aliás, foi o primeiro que conseguiu esvaziar todas as carceragens das delegacias.
Isso foi uma providência extremamente importante, porque a polícia não é para guardar preso, a polícia é para fazer investigação, a polícia civil. Então não tem que ficar com presos em delegacia, que alguns estados brasileiros, não são poucos, ainda têm presos dentro de delegacias, coisa que é uma distorção e, digamos assim, indesculpável, entendeu? Porque você desvia, não dá o serviço de aprisionamento correto, como também impede da polícia cumprir com a sua função. E aí eu lidei com isso e tive que entender um pouco do sistema prisional. Uma das coisas que eu acho, no caso específico, agora que nós estamos falando com candidatos a presidente, é saber o que é possível eles fazerem. Então, não adianta ficar querendo fazer coisas que dependem do judiciário, né? Então, por exemplo, penas alternativas é sensacional, mas não depende do presidente, não depende do executivo, depende do judiciário. É o juiz que tem que aprender a dar mais penas alternativas do que aprisionar as pessoas. Né? Passar a entender que o aprisionamento é a punição mais grave e não a rotineira. O que o Ministério de Segurança Pública, que envolve o DEPEN, poderia estimular, né, é proporcionar aos estados a aquisição sem dificuldade, com facilidade, inclusive com recursos, para tornozeleiras eletrônicas. Que isso reduziria muito o problema de encarceramento, porque a quantidade de crimes que não tem justificativa para o sujeito ficar aprisionado, né, são a maior parte, ainda bem, senão nossa desgraça seria enorme, né? Então, isso poderia ser feito por um presidente, estimular o seu Ministério de Segurança Pública a facilitar a aquisição e não ter nenhum tipo de dificuldade para os estados para adquirirem esse tipo de equipamento, que já facilitaria bastante. A outra coisa que é importantíssima, né, é a questão do cadastro dos presos no Brasil. Cadastro Nacional dos Presos. Isso precisa ser avaliado, diagnosticado, estruturado melhor, para que a gente tenha certeza absoluta de que a qualquer momento que a gente vá buscar um preso em alguma unidade prisional no Brasil, ele estará ali naquele lugar, conforme o nosso cadastro diz. Com isso, você vai ter um controle, uma série de informações sobre a questão de superlotação. Que a superlotação, ela não é uma coisa estável e nem fixa num lugar, ela circula. Num determinado dia, uma unidade prisional com superlotação, no outro dia já é outra, no outro dia já é outra, e isso dificulta muito o papel do Ministério Público, inclusive, de acompanhar esse tipo de realidade. Então, eu acho que a outra questão que eu acho que cabe ao presidente, e eu não vi nenhum deles falar isso, que é o seguinte, é facilitar o repasse de recursos para os estados construírem não só unidades prisionais, mas também unidades que sejam para presos em regime semiaberto. Sim, que aí diminuiria o encarceramento. Seria uma forma de você não construir um presídio para você manter um sujeito que só dorme. Porque ele já está num sistema, num outro regime, semiaberto. Então tem que ter unidades adequadas a esse tipo de momento da pena, né? Eu acho que essas medidas do Executivo, essas 3 medidas, se fossem tomadas com seriedade, com controle, o cadastro, a aquisição de tornozeleiras e essa questão de facilitar recursos para a construção de unidades de acordo com os regimes e não fazer só presídio, eu acho que a gente daria um avanço em poucos anos, mudaria a realidade do sistema prisional. E são medidas simples. Eu lembrei agora da Carmen Lúcia, quando ela saiu agora, ela falou que nos 2 anos que ela ficou à frente, né, do Supremo, ela conseguiu fazer um cadastro das mulheres grávidas em todo o sistema. Gerou então, ela uma sabia mudança exatamente onde cada grávida estava, onde cada tempo de gestação. Você vê, uma ação. Uma ação, em 2 anos ela conseguiu fazer esse cadastro nacional. Então, o presidente, através do seu ministério,
de Segurança Pública tem essas ferramentas para fazer essas outras coisas. Para se debruçar sobre Se isso. debruçar sobre isso, né, E com dedicação e afinco. Pois é. Então, eles propõem medidas muito mais, o senhor avalia, são medidas muito mais que dependem de aprovações no Congresso, medidas muito mais estruturantes, medidas que precisam de gestão, do que medidas eficazes que um presidente possa fazer. Porque tem que entender, nós estamos num regime democrático, que é a nossa maior riqueza, é essa prática democrática. A prática democrática, ela dá muito trabalho, porque você tem que integrar, você tem que negociar, você tem que trocar, você tem que entender o outro lado. E aí, no caso das nossas crises, tem coisas que são exclusivas, específicas do Poder Executivo, outras que são exclusivas do Judiciário, como é o caso de mudar, enrijecer o cumprimento de pena, né? Isso não depende do Executivo, isso envolve o Judiciário como envolve o Legislativo, porque senão estaremos no absurdo de que estamos praticando algo ilegalmente, né? E não está tudo previsto na lei. Então eu acho que só de definir claramente a responsabilidade do presidente, que vai ter um ministério, que tem um Ministério de Segurança Pública, são medidas que podem ser tomadas imediatas. Aliás, eu acho que o sucesso que pode ter de qualquer gestão pública é você saber exatamente o que você pode fazer dentro da sua responsabilidade antes de você ir para a negociação com os outros. Exatamente. E vamos pensar que segurança pública também não é só polícia ou Isso. polícias e não é só coerção, né? Cadê a prevenção? A prevenção. Né? Então, prevenção também pode dar um outro sentido à questão do sistema carcerário. Porque é carcerário, lógico. E em vista disso, é uma frase do Bolsonaro que me chamou a atenção, ele fala prender e deixar preso. É como se fosse uma solução. E o Alckmin, ele propõe aumentar o tempo máximo da internação de menores infratores, aí não seria já o sistema penitenciário? Não é. como Aliás, nós conhecemos? essa já é uma questão séria, porque nós estamos falando do regime do sistema socioeducativo. Do regime socioeducativo. Que não é o que nós estamos falando aqui de sistema prisional. Mas em relação ao socioeducativo, que também ele propõe aumentar o tempo máximo de internação dos menores infratores de 3 para 8 anos. A senhora acha que isso seria uma medida eficaz para a reinserção desse jovem? Não. Não. Claramente não. De novo, eu volto a colocar a questão da prevenção, né? A medida socioeducativa, ela tem um significado e um sentido bastante particular, né? Quando eu estou falando de prevenção, eu estou falando, inclusive, antes desse jovem entrar no crime, né? Quais são as ações que hoje os governos estão desenvolvendo no sentido de prevenir a entrada desse jovem no crime, né? E absolutamente aumentar, diminuir a maioridade penal, aumentar isso o Bolsonaro propõe a redução da maioridade penal. Isso me parece aquele negócio, não deu certo você... aquele negócio, tira o sofá da sala, põe o sofá da sala, não tem aquela piada? Eu acho que é um pouco por aí, né? Não deu certo, então você aumenta a punição. Não deu certo ainda, você aumenta mais ainda. E aí você vai chegar à conclusão de que continuamos sem resolver o problema. Eu acho que é uma coisa séria, né, que ele coloca presos que ficarão presos ao léu, né? Não, isso não é absolutamente viável, né? Isso me lembra um dito popular infeliz, que é bandido bom é bandido morto, né? Então, os traficantes que se matem, os ladrões que se... E isso é barbárie, isso não é absolutamente... não faz parte do processo civilizador, né? Tem uma coisa que eu aprendi, a Paula está acostumada com isso, mas eu, como não sou especialista em segurança, meu negócio é gestão, administração, uma coisa que eu aprendi lidando com essa área de segurança é o seguinte, é a questão da segurança como um fenômeno social, né? Então você vê o seguinte, eu aprendi o seguinte, você não vai combater nada, você vai controlar como todos os outros problemas sociais. E essa clareza, a população, quando entende,
ela muda totalmente a relação com esse tema, que é entender o seguinte: olha, você nunca vai acabar com crime em nenhuma sociedade do mundo. O crime é um fenômeno social porque é de humanos. Né? E então, quando a gente entende isso, eu como administrador, né, quando eu entendi isso, eu disse, lógico, a estratégia tem que mudar, tem que ser outra. Aí entra a prevenção, entra a educação, entra as condições de saúde, as condições de transporte. Uma pessoa irritada pratica crime. Sim. Uma pessoa estressada pratica crime. Ela pode ser uma agressão, pode ser um aborrecimento dentro de uma condução. Tudo isso são fenômenos sociais. Então, a gente tem que melhorar todas essas condições para que a gente crie condições saudáveis e agradáveis. E eu quero lembrar para os próprios policiais o que significa sair para uma missão de combate ao crime, né? Muito estressante. E numa perspectiva de excessivo uso da força, que é o que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Que desrespeita as condições de trabalho desse policial, né? E desrespeita a população de modo geral, né? Então, a gente precisa pensar controle do crime e que estratégias, que táticas, o que se vai usar, né? Em termos não só policiais, mas em termos de ações sociais, para que a gente possa controlar o crime. Né? Tem uma coisa que também, nessa convivência, que eu também aprendi a ver, né? Que é o seguinte: as pessoas, a nossa relação com o policial, né? A profissão, essa profissão de policial é uma profissão que ela tem que ser muito respeitada. Por quê? Porque o nível de estresse dessa profissão não é um nível comum de estresse de outras profissões. Você tem uma experiência assim no trabalho policial que é da incerteza do que vai acontecer. Imprevisibilidade. E só essa possibilidade já cria condições do estresse que você não sabe o que vai lhe acontecer daqui a um minuto. Pode ser uma discussão, mas pode ser uma situação de grande violência, que a sua vida pode estar em risco. E aí eu passei a entender melhor, né, como é que é necessário um suporte ao policial. E ele vai para... Eu vi, assim, os policiais vão para uma série de missões por serem policiais. Né? E aí você vê assim, não, mas aquilo é uma pessoa que está indo. O policial não é um outro ser. Não, ele é uma pessoa que teve problemas em casa, que teve problemas no transporte, que teve problemas, uma série de problemas. E faz parte da sociedade também. Faz parte da sociedade. Então isso é uma profissão que a gente precisa respeitar e ter um certo reconhecimento, porque é quem a gente chama, que nos protege, e que que nos decepciona quando tem o desvio. Daí a gente vê a importância que ela tem. César, falando isso, me lembrou agora o porta-voz da intervenção me explicando como que ele poderia mudar essa imagem do policial junto à população. E eu perguntei isso para ele, ele falou que a intervenção está dando viaturas novas e um fardamento novo. Olha, se fala muito do legado, né? Eu acho que realmente esse é o tema, né? A imagem do policial, claro, não é a imagem só de arrumação, de algo organizado, de padronizado, mas sim passa como a senhora falou no outro bloco sobre os bancos escolares, sobre a renovação, sobre o tratamento, como ele falou, na verdade, a grande oportunidade que eu acho que a intervenção teve, né, porque a gente já está caminhando para o fim da intervenção de caráter militar no Rio de Janeiro, era exatamente mexer nas polícias sob o ponto de vista de era uma esperança de mudança de qualidade, né? Mudança de qualidade. E, lamentavelmente, a gente não viu isso. Né? A gente está em setembro, essa intervenção tem prazo de validade, ainda bem que tem, né? Porque segurança pública não tem a ver com Forças Armadas, né? Tem a ver com polícias e operadores de segurança pública diversos. E, infelizmente, não há perspectiva de se deixar esse legado. Né? E, mais do que isso, as ações não têm sido eficientes e nem eficazes, seja no combate ao crime ou
no que a gente pode dizer no controle ao crime. Aí nós né? voltamos para aquilo que eu estava falando, que nós estávamos falando aqui, sobre a questão da profissão de ser policial. Quer dizer, a importância da seleção, da formação, de que perfil é a pessoa, porque até agora a experiência que eu vivi e a gente vê é que ser policial hoje, nos últimos anos, está representando ter uma arma e uma carteira. E isso não é uma profissão. Para ser uma profissão, tem outros ingredientes. E aí a seleção, a formação, o treinamento tem que ser permanente, como ela falou, continuado, né? Porque é onde você vai criando, dando conhecimento dos valores daquela organização e do compromisso que aquela organização tem com a sociedade. Seja pública ou seja privada. É uma questão de você fazer com que a pessoa tenha um sentimento de pertencimento de alguma atividade que tem uma contribuição a dar para a sociedade. E aí eu acho que a gente tem que pensar qual é a concepção de segurança pública que se quer, né? Sim. Papel, lugar e funções da polícia nesta concepção, né? Quer dizer, não pode ser casuística, como a gente estava colocando anteriormente, e também não pode ser feito em episódios de clamor público, se faz um plano, se faz um programa, né? É preciso realmente colocar a segurança pública como uma política pública e na agenda pública e governamental, né? Uma das propostas do Bolsonaro, que sinceramente eu não entendi muito bem, mas ele pretende dar retaguarda jurídica aos policiais e exercício da profissão garantida pelo Estado através do excludente de ilicitude. Esse excludente... Eu acho que eu entendi, mas será que é isso mesmo? Porque ele já tem na profissão policial, garantida pela legislação, a legítima defesa, a dúvida sobre o auto de resistência ou não, que vai ser investigado, que vai para o Ministério Público dá o parecer se foi legítima defesa ou não. Se for legítima defesa, arquiva. O que ele quer dizer com isso? Bom, a minha observação é que, primeiro, isso não cabe a um presidente, né? Isso envolve mudanças na legislação para que seja atribuído uma nova forma e um novo valor para essas situações, né? Então, isso é uma mudança que tem que ser negociada com o legislativo, com a sociedade, etc. Tal, como foi anteriormente, vai chegar ao que é, né? Então, já existe, pela profissão, pela atividade, você já tem todos esses requisitos. Exato. Então, abrir a porta para basta ser policial, que está garantido qualquer a sua prática, está me parecendo uma coisa parecida com foro privilegiado. Entendi. Uma carta branca. Ou uma carta branca para uma carta que chegou onde chegou. Quer dizer, o foro privilegiado, que era para garantir a atividade legislativa, acabou sendo para garantir a vida, né, o ilícito do parlamentar. Né? E teve uma distorção. Então, acho que é o mesmo caminho que o programa o candidato está propondo. E não me parece que seja uma questão do presidente. Né? Exato. Em um ano que o Rio de Janeiro, né, ele bateu recorde de autos de resistência. É claro que existe. Há duas explicações. A Polícia Militar afirma que o recorde de autos de resistência ocorreu devido a um menor policiamento nas ruas. Então, quando o policial chega, o crime já está ocorrendo, o que faz ele ter uma reação imediata, não agindo na prevenção do crime. Então, eles alegam um baixo efetivo, baixo número de viaturas para isso, o que acarreta o auto de resistência. Já a explicação da intervenção é o confronto da criminalidade. A criminalidade está atacando os policiais, a criminalidade está atacando o exército, por isso tiveram um maior número de autos de resistência. O fórum, ele tem alguns dados relativos a isso, relativos à violência policial? Os dados do fórum dizem que foram 5.144 mortos em intervenções policiais, e eu quero isso em 2017. Então, tem um policial civil ou militar assassinado por dia em 2017, e há 5.144 mortos em decorrência da intervenção policial.
Eu quero, então são 14 mortos por dia, em média. O que a gente precisa chamar atenção, no e Brasil, que é alguma coisa, Brasil. alguma coisa que se fala, é Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre, né? Então, realmente a gente precisa pensar na questão de que concepção de segurança a gente está colocando para esses policiais, né? O que é ser policial, o que é fazer polícia, o que é cidadania, o que é crime, o que é controle do crime, o que é combate ao crime e, fundamentalmente, alguma coisa que o César já colocou, esses policiais, eles são indivíduos com as suas trajetórias individuais e sociais e que, ao ingressar nas organizações policiais, tem uma expectativa também de exercer a profissão com dignidade, né? Suponho, né? Pelo menos até onde eu pesquisei, a grande maioria de policiais tem essa expectativa, né? Que é frustrada pela falta de condições de trabalho, pela falta de recursos, pela falta de suporte, né? E programas que, inclusive, possam dar um suporte ao que eles enfrentam em termos de violência cotidiana, né? Então, a gente precisa pensar que as intervenções policiais no Rio de Janeiro têm tido prejuízos enormes para a sociedade civil, mas é preciso pensar que também há prejuízos enormes para os policiais, Tem né? como assim, na minha visão, assim, como administrador, quando eu vejo esses dados, para mim são indicadores de que alguma coisa está errada. Muito errado. Porque policial não é para morrer, como também policial não é para matar. Isso é digamos, uma consequência extrema de determinadas situações, né? Então, isso são indicadores. A segurança pública, ela tem, assim, uma infinidade de indicadores possíveis, né? O problema é que você tem vários profissionais acadêmicos, na academia, nas universidades, em várias ONGs também, estudando esse assunto e esses dados ficam lá. Sim. Quando a maior riqueza seria esta produção de dados, sofrer uma análise e uma avaliação pelos que causam aqueles dados. Isso seria, vamos dizer, o mundo ideal para a área da segurança, porque quando o programa Delegacia Legal, que foi em 99, começou, foi uma inovação a gente atrair a universidade para dentro da segurança. Não existia até aquela época, eram experiências isoladas. E isso acabou, o ISP foi criado nesse movimento, que hoje é um órgão extremamente importante, com recursos fantásticos para ajudar a área da segurança, mas que deveria ser mais prestigiado do que é. Né? Sim. E o maior prestígio que você pode dar a essas ONGs que atuam, às universidades e a institutos como o ISP, é você discutir os dados que eles levantam. Essa iniciativa do Fórum de Segurança Pública, né, não é um órgão governamental, é uma ONG. E todo mundo, de uns anos para cá, passou a usar pela qualidade desse trabalho. Né? E então nós temos em vários estados, vários organismos e vários estudos que precisam ser discutidos, que é a maior homenagem para você dar um instituto de pesquisa, você discutir com eles os dados que eles produziram e aí alterar a sua prática. Então, como administrador, quando eu vejo indicadores, a gente até dá sorriso, porque a maior dificuldade é você chegar nisso. Isso já é um patamar que se chegou. Então, aí os candidatos a presidente, né, com o Ministério da Segurança Pública, olha, nós já estamos num patamar muito melhor do que era há 10 anos atrás. Eu espero que isso seja agora aproveitado. Né? A minha contribuição aqui hoje vai nessa direção. Entendeu? Quero mostrar que, olha, não percam a esperança não, é possível sim. É possível, com gestão é possível, né? Nós vamos abrir para perguntas dos internautas. Lembrando que os próximos painéis vão ocorrer amanhã, que é o combate à corrupção, e dando prosseguimento na próxima segunda, geração de empregos e gestão. As perguntas relativas a esses temas serão lidas
nesses próximos painéis. Vamos lá, com a primeira pergunta, então, eu acho que é referente ao primeiro bloco, Ricardo de Irajá. Ele indaga: a liberação do porte de armas é uma boa para a sociedade? Isso vai diminuir ou aumentar a violência? Foi um tema que a gente debateu no primeiro bloco, né? A liberação de armas. Olha só, esse é o tipo da pergunta que não tem uma única resposta, né? E tem também a ver com os seus valores, suas crenças. Eu acho que aumentar porte de arma, né, a gente não pode afirmar que vai melhorar as condições de segurança. Alguns acham que isso vai piorar, né, por conta de uma série de fatores, né? Outros alegam que não, já vi alguns estudos que dizem que não há relação de população mais armada e aumento de homicídios. A única preocupação que eu tenho com relação a isso é que nós estamos falando de uma série de fragilidades na segurança pública, especificamente no Brasil. Nós falamos aqui sobre a falta de cadastro de armas e munição que seja confiável. Nós falamos de falta de cadastro de presos em unidades prisionais, que seja assim seguro e confiável e que seja para todo o Brasil. Então nós falamos da falta de equipamento das polícias, nós falamos do problema de formação do policial, nós falamos de uma série de fragilidades da realidade brasileira. Eu acho que nesse momento, né, que é um momento de muita definição, nós estamos com um Ministério de Segurança Pública agora muito recente, eu acho que neste momento, liberar porte de arma, eu acho que a gente não tem ainda condições objetivas de avaliar se isso vai ser uma boa decisão. E em comparação ao Estatuto do Desarmamento, os dados indicam que o número de homicídios provocados por armas de fogo aumentaram. Né? E eu acho que a gente tem que lembrar, sobretudo, que porte de arma, a gente pensa em segurança privada, né? Quer dizer, o próprio indivíduo que está supostamente provendo a sua segurança, né? Quando, por tudo que a gente discutiu hoje aqui, o que a gente precisa é de segurança pública que atenda aos interesses públicos da sociedade brasileira. Perfeito. Né? Bem lembrado, exatamente. Aquilo que a gente está falando, que achar que só pelo fato de eu me proteger eu vou estar seguro. Não, o que vai te proteger é ter efetivamente uma segurança pública eficaz, né? Em que você pode circular na rua, andar na rua, entrar em casa, estar dentro de casa ou estar fora, você estar protegido porque há uma segurança pública atuante. Para todos. Para todos. Para todos. Ou tem segurança pública para todos ou então não tem para ninguém. Vamos para a próxima então. Carlos Geraldo de Copacabana. É possível aumentar a participação das prefeituras municipais no combate ao crime? Participação das prefeituras, né? No combate ao crime? Olha só, na minha visão como administrador, eu estou percebendo já há alguns anos que as prefeituras estão entrando cada vez mais nessa seara de segurança pública, coisa que não é exatamente atribuição da prefeitura. E o que me preocupa é que, mais uma vez, se a gente está falando aqui de fragilidade, de formação, treinamento, equipamento das polícias, eu estou percebendo que os municípios estão indo por esse mesmo caminho. Eles estão reproduzindo um modelo que a gente não está seguro se está dando certo, né? Então, eu vejo as guardas municipais querendo se armar, as guardas municipais agindo como se fosse uma polícia militar, e não a guarda municipal que tem uma relação direta com o cidadão, no sentido de ajuda, proteção patrimonial, garantia das praças poderem serem... isso é um trabalho preventivo, ostensivo e preventivo, interessante das guardas municipais, você ter a garantia que qualquer praça, qualquer parque, você está seguro, o cidadão se sentir seguro, e não necessariamente policiais, porque tem policiais armados, não, é porque tem a presença do poder público. Então eu acho que a entrada da municipalidade na segurança, acho que é perfeitamente razoável pela complexidade do tema. Agora, não da forma como está acontecendo, que está reproduzindo
um modelo militar para a segurança pública. O município tem um papel super importante na prevenção, né? Seria na prevenção, fantástico se a gente pudesse incorporar mais e mais as guardas sem esse caráter coercitivo apenas, né? E militarizado, né? A gente não precisa disso, a gente precisa de prevenção e nada melhor do que os municípios para fazerem isso. A questão das escolas, o entorno das escolas. Pô, a Guarda Municipal é excelente para esse trabalho. As praças, as áreas de esporte onde tem, né? Que você pode ter mais esporte nas praças. Tudo isso tem a ver com a prevenção, o jovem, envolvendo o jovem. A Paula, da Barra da Tijuca, ela indaga: o ideal não seria reforçar e investir nas agências de inteligência como forma de combate ao narcotráfico e às facções criminosas? Foi o que a gente falou aqui. O ideal seria o reforço da inteligência e a integração dos estados, né? E isso passa por gestão. Por gestão e função do Ministério de Segurança Pública, que tem essa atribuição. Ele vai ter a Polícia Federal, o Departamento Penitenciário, uma série na sua estrutura, né, uma série de organizações e a coordenação das polícias dos estados. Então, ele pode fazer toda essa integração e a inteligência é fundamental. Inteligência é conhecimento. Sem conhecimento, você não dá um passo em direção nenhuma, porque você não sabe nem para onde está indo. Né? O Marcos Aurélio, ele faz uma pergunta sobre carga tributária. Marcos, essa pergunta vai ficar para o próximo painel sobre geração de empregos. Será amanhã com o Paulo Capelli. Vamos ver para uma outra, então. Samuel Carvalho. Samuel pergunta sobre a flexibilização do porte de armas. Ele acha que o ideal é voltar para o mínimo para a idade de 21 anos e retirar a vontade do autorizador, permitindo que seja feita conforme deseja. Eu acho que ele dá uma... O autorizador é a Polícia Federal. Você tem que ter autorização que não seja do órgão conforme seja. Que não tenha mais isso. Isso é que ele está propondo. Entendi. Ele indaga a unificação das polícias militar e civil. Seria algo viável. Paula, eu acho que ele está falando do ciclo completo de polícia. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que constitucionalmente a gente não tem a possibilidade de fazer isso, mas isso seria desejável. E absolutamente porte de arma não é a solução para a segurança pública. Para a segurança privada, talvez, mas ainda assim a gente vive em sociedade e, como tal, o que a gente deseja é que a segurança seja pública para todos, né? Então, e porte de arma, sem dúvida, o César já colocou isso, há que se ter muito critério, né, com relação à concessão, e não só a concessão, mas a fiscalização, o controle sobre isso, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? O Eduardo, ele pergunta sobre as medidas econômicas de Paulo Guedes. Mais uma vez, essa pergunta vai passar para o painel de geração de empregos, que será amanhã. O Rogério Passos indaga sobre o compartilhamento de informações e integração das forças de segurança. Existe o fator de vazamento de dados. Essa pode ser uma das questões de controle pelos presidenciáveis? Vazamento de dados de inteligência. Eu acho, olha só, eu acho que isso, quer dizer, passa pela questão de gestão gerencial, porque quando você você tem que buscar integração, vai produzir informação e tem que ter uma série de protocolos de para onde que essas informações têm que ir, a quem que elas atendem, qual é a intenção delas, por que elas foram criadas. Então isso são procedimentos que não tem nada de impossível nem de difícil. Agora, também, por outro lado, eu entendo a preocupação do ouvinte, né? Entendo que essa preocupação de vazamento envolve o que nós falamos aqui anteriormente, no comprometimento do policial, das pessoas que atuam na área de segurança em relação à sua profissão. Né? A gente tem a observação que nós fizemos antes da importância da seleção, do treinamento e do treinamento continuado
das pessoas que atuam na área os profissionais na área de segurança, é uma forma de você também passar os valores e a ética necessária para esses profissionais atuarem nesse setor. E a questão do vazamento passa por esses valores, que nós estamos falando de valores. Vazamento de informação é uma atividade não só ilegal, como uma atividade eticamente condenável, porque está traindo a instituição a que participa. Então, isso é uma questão humana, social, né? Que a formação e os valores, o sentimento de pertencimento naquela atividade são fatores que, além dos legais, né, são fatores que criam obstáculos para não ter esses vazamentos. Eu entendo, eu acho essa pergunta muito interessante. Vamos lá. Michael Souza, eu acho que ele dá mais uma opinião, ele dá uma opinião. Gestão como nós administradores, percebemos que não há gestão pelos governantes. Gestão de qualidade não interessa para eles, porque o quanto pior, melhor. Nós teremos um painel só de gestão. Será na próxima terça-feira, Michael. Você pode mandar mais perguntas e opiniões nesse painel. André Faquin. Porte de arma para cidadão. A maioria é sobre porte de armas, né? A gente até entende essa razão dessa pergunta. É sinal de que a segurança está deixando a desejar. A segurança pública está deixando a desejar. Agora, esse caminho do porte, como a Paula falou aqui, não é um caminho, isso é segurança privada, não exatamente segurança pública. Ele dá uma opinião sobre o porte de armas. Para ele seria justificado devido à alta da violência. Para ele, andar armado iria diminuir a violência. Olha só, tem uma observação interessante, né, que a gente falou aqui também de mortes de policiais. Os policiais andam armados e são mortos. São mortos, exatamente. Então, essa questão de andar com arma não é necessariamente uma garantia de que não vai acontecer nada. E às vezes é morto e às vezes é um motivo, perceberem que o motivo está armado. pode ser até de usar a arma. Ele não reage, né? mas ele... Inclusive, há vários vídeos, agora os criminosos, eles param um carro, revistam embaixo do tapete, querendo saber se ele é policial para matar ou não, nessa lógica de que o policial tem que ser morto. A última pergunta aqui, a 12ª pergunta sobre economia, sobre gestão realmente de emprego, vai ficar no próximo painel. Então, eu agradeço vocês estarem aqui, César, Paula. Muito obrigada. Só lembrando, então, os próximos painéis. Amanhã será a geração de empregos. Os entrevistados serão Wagner Siqueira e a Procuradora-Geral Silvana Battini. A mediação será de Paulo Capelli. Não, desculpa. Amanhã será combate à corrupção com Wagner Siqueira e a Procuradora Regional Silvana Battini. Na próxima segunda-feira, geração de empregos. E terça-feira, fechando o debate dessa parceria do Jornal o Dia com o Conselho Federal de Administração, será sobre gestão. Obrigada pelas perguntas enviadas.